Quais as teses preliminares que iremos falar agora? A gente já falou das questões processuais, devem ser abordadas na sua peça, quando interpor uma ação, apresentar uma ação para tentar combater esse entendimento do STJ. Agora iremos falar de algumas teses preliminares que também podem ser adotadas na sua peça inicial. O discernimento intelectual a respeito de cláusulas de coparticipação para internações psiquiátricas após 30 dias de uso pelo paciente, sobre o aspecto da Lei 13.146 de 2015, pode ser utilizado como uma questão preliminar, pois o artigo 6º ele nos diz que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso, inclusive, a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adiante, adotando com igualdade de oportunidades com as demais pessoas, né? Então, esse artigo 6º, ele relativiza justamente o discernimento intelectual de uma pessoa portadora de deficiência. E o portador de deficiência mental não é diferente. O que pode ser argumentado na sua tese preliminar é que o indivíduo, ou seja, o beneficiário daquela operadora de plano de saúde, que também é portador de deficiência mental, não tinha, à época da assinatura do contrato, discernimento de que existia uma cláusula contratual de coparticipação. E com isso, poderia, em tese, afastar a imposição deste tipo de cláusula que consideramos abusiva. Esta é justamente a tese da relativização do tipo de capacidade à época da assinatura do contrato. Então, como falamos, agora vamos esmiuçar justamente a teoria da capacidade de discernimento intelectual à época da assinatura do contrato. Isso pode ser utilizado justamente para afastar a imposição da cláusula contratual de coparticipação para os pacientes que assinaram o contrato à época e depois vieram adquirir ou ser portadores desse tipo de transtorno na época ou após a assinatura desse contrato. O contrato ele é considerado anulável justificada pela falta de entendimento intelectual relativo do agente. E isso quem nos ensina é justamente o artigo 171, inciso 1º do Código Civil de 2002. O contrato, você pode alegar em sua peça que ele é nulo, justificada pela falta de entendimento intelectual absoluto, prévio ou imediato do agente, ou no caso do paciente. Isso está constante no artigo 166, inciso 1º, também do Código Civilista de 2002. O discernimento intelectual a respeito de cláusulas de coparticipação para internações psiquiátricas após os 30 dias de uso pelo paciente, justamente você pode utilizar na lei da pessoa portadora de deficiência, que é a Lei 146 de 2015. Isso irá ratificar a relativização, esses diplomas legais que mencionamos, irão ratificar a relativização do tipo de capacidade à época da assinatura do contrato pelo indivíduo, justamente para ser considerado pelo nobre julgador que aquela cláusula contratual de coparticipação é abusiva, pois à época da assinatura do contrato o indivíduo não possuiu discernimento suficiente, sendo o contrato anulável ou sendo o contrato nulo, dependendo do tipo de seu discernimento em
consonância do que está justamente nas leis do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Doenças pré-existentes. Bom, uma outra teoria jurídica que vem na cadência lógica, como vocês podem observar, nós falamos das questões processuais, que são acesso à justiça, tramitação prioritária, acesso à justiça, segredo de justiça. Falamos das teses preliminares, que abarcam justamente as questões de discernimento intelectual, a relativização de discernimento intelectual para a confecção deste contrato em consonância com a cláusula de coparticipação. E agora uma outra tese que pode ser utilizada na sequência, na sua peça exordial, na sua peça vestibular, é justamente as questões das doenças pré-existentes. Em primeiro lugar, para entendermos melhor como seria aplicada essa teoria jurídica e de saúde ao caso que tratamos aqui, para rechaçar a jurisprudência do STJ, precisamos entender o que vem a ser uma doença pré-existente. São consideradas doenças pré-existentes lesões pré-existentes, todas as doenças e lesões que o consumidor ou seu responsável legal saiba ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão. Isto está na Resolução Normativa 162, artigo 2º, inciso 1º, de 17/10/2007, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, o conceito que nos traz a Agência Nacional de Saúde Suplementar está justamente na Resolução Normativa número 162. Porque precisamos saber qual é o conceito que é estabelecido pela ANS sobre as doenças pré-existentes. Porque se você, como advogado, não souber qual é o conceito de doença pré-existente, infelizmente não terá como aplicar esta teoria ao caso em concreto. Por quê? Justamente as justificativas que utilizaremos são tanto jurídicas quanto de saúde. A operadora de plano de saúde, ela não pode, que aí adentramos a nossa tese, a nossa teoria sobre as doenças pré-existentes. Então, a operadora de plano de saúde, você pode arguir em sua peça que ela não pode omitir-se ao tratamento ou dos procedimentos necessários se o indivíduo possuir uma doença pré-existente. Agora, você já sabe qual é o conceito, né, do que vem a ser a doença pré-existente. Então, a operadora de plano de saúde, ela não pode se omitir no custeio ao tratamento de pessoas portadoras de doenças pré-existentes anteriormente à contratação do plano de saúde. Para isso, ela deveria, no ato do fechamento do contrato, fazer um check-up no beneficiário. Mas não é o que acontece. Em boa parte dos planos de saúde, eles não realizam o saneamento do indivíduo. Quando você vai assinar um contrato de adesão ou um contrato empresarial, eles simplesmente mandam o folheto, você preenche o termo de adesão e o contrato começa a valer. O plano de saúde não chega para você e fala: ó, fulano, senta aqui que vai vir uma junta médica para realizar um saneamento de saúde em você, para que nós, que somos operadoras de plano de saúde, que forneceremos os produtos para você, nós precisamos saber quais são as suas doenças pré-existentes. E justamente para quê? Para poder excluir alguns procedimentos médicos da sua cláusula contratual quando da assinatura do contrato. Isto não é feito. Justamente porque, se todas as operadoras de plano de saúde fossem realizar um check-up, um saneamento clínico no paciente, isso mexeria em demasia com o caixa, com o fluxo financeiro dessas empresas, que é um dispêndio muito grande. Você teria
de ser realizados check-ups por procedimentos de exames de sangue, para ver se existe algum distúrbio bioquímico naquele indivíduo, alguns exames de ressonância magnética, tomografia, identificar se aquele indivíduo, exames genéticos para saber se aquele indivíduo possui alguma doença degenerativa, e outros mais, como doenças, patologias oriundas de câncer, de neoplasias, que são muito difíceis de serem identificadas, e também os seus exames, os seus procedimentos para sua identificação, muito caros. Por isso, realmente, isso não é feito. Então, você que não é médico, que está contratando, você é uma pessoa, no entendimento de um homem médio, entendimento intelectual de um homem médio, você não é obrigado a saber, seu cliente não é obrigado a saber se ele tem diabetes, se ele tem pressão alta, se ele tem algum tipo de cardiopatia quando dá a assinatura do contrato. Justamente porque não possuímos expertise técnica para avaliar isso. Então, a teoria das doenças pré-existentes, nesse sentido, podem ser aplicadas à sua peça inicial, justamente para afastar questões da imposição das cláusulas contratuais. Não, meu cliente não sabia que tinha esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, agorafobia, que são todas essas doenças de ordem psicológica. Isto afastaria frontalmente a questão da imposição, reforçaria toda essa cadência de teorias que estamos elaborando para a sua peça vestibular. Deve-se aplicar nesses casos, justamente nesse sentido, por não possuirmos a expertise técnica para avaliar se possuímos essas doenças pré-existentes, deve-se aplicar justamente a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso 8º, combinado com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso de contratos firmados depois dessa lei que mencionamos, lá de 9656 de 98, esse tipo de procedimento ele é proibido ao plano ou ao seguro de saúde a partir do 20º mês da vigência do contrato. Existe o amparo legal, está no artigo 11 da Lei 9656, que justamente prevê essas questões, né? Conforme previsto no artigo 14 da Lei 9656, não pode haver recusa de inclusão de portador de doenças e lesão pré-existentes em planos de saúde por parte da operadora. Isso é vedado, isso é proibido pelo artigo 14. Então, esses diplomas legais colacionados com a teoria da doença pré-existente podem ser utilizados na sua peça inicial, justamente para estar reforçando essa cadência e a cereja do bolo que chegaremos mais adiante, ao final da aula. O Superior Tribunal de Justiça, por força da súmula 608, já identificou que é possível, é patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. E que o artigo 47 nos traz que as cláusulas contratuais serão sempre interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Então, se a súmula 608 do próprio STJ dá esta possibilidade de aplicarmos o CDC, você deve utilizar o artigo 47, ou seja, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Então, se eu possuo uma cláusula que é dita que pode ser considerada abusiva, como a cláusula de coparticipação, você deve arguir o artigo 47, justamente falando que essa cláusula não é interpretativa favoravelmente ao consumidor, portanto deve ser afastada. O artigo 54
do próprio Código Consumerista, ele nos traz que o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecida unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar subsidiariamente seu conteúdo. O artigo 51, ele nos diz que são nulas de pleno direito, entre outras cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas e até mesmo que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. E aqui queremos realizar um parênteses. Por quê? A cláusula contratual de coparticipação para os pacientes que se encontram internados em clínicas psiquiátricas, eles estão diretamente tutelados pelo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma súmula 302 do STJ que proíbe a limitação de tempo para o cumprimento de um tratamento pela operadora de plano de saúde, isto está sendo revestido ou maquiado por uma imposição financeira de um indivíduo, do paciente ter que arcar com 50% do valor do seu tratamento, justamente aqui. Obrigações que serão consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. E neste caso está incompatível com a boa-fé e com a equidade contratual. Presume-se pelo parágrafo 1º do artigo 51, exagerada, entre outros casos, a vantagem que restringe direitos. Então, nesse caso, desse entendimento do STJ, eu estou tendo restringido o direito ao tratamento do paciente em detrimento de condições financeiras. Então, eu tenho uma restrição de direitos ou ainda obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. O objeto, que pode ser aduzido na sua tese jurídica, é justamente o quê? A vida, a saúde. Eu estou tendo a saúde do paciente, a vida do paciente ameaçada justamente por uma obrigação exagerada imposta por uma jurisprudência que vai totalmente em sentido oposto ao que preconizado pelos princípios da Constituição Cidadã. Princípio da dignidade da pessoa humana, da equidade, da boa-fé contratual. Então falamos na cadência das teorias pré-processuais, teorias processuais, teorias preliminares e teorias específicas do direito em saúde, para vir justamente contradizendo e rebatendo todas as argumentações utilizadas pelo STJ para fazer com que o paciente arque justamente com 50% desse tratamento. Não é verdade? Eles utilizaram os princípios mutualísticos, os parâmetros autuariais, e ainda dizem que os parâmetros autuariais não são limitadores de tempo ao tratamento do indivíduo. Não é verdade? Então agora vem a cerejinha do bolo. Até então, os senhores já haviam visto essa videoaula até este momento, né? Mas agora já estamos com a estrutura técnica aqui da APSE já bem elaborada e
estamos tendo a oportunidade de estar finalizando essa videoaula para você. Então vamos continuar falando agora do principal, do cerne da questão que realmente irá fazer com que essa teoria, essa jurisprudência caia por terra. Se todos os advogados utilizarem maciçamente esses conselhos, essas teorias, essas proposições que estamos falando, com certeza faremos com que realmente isso não seja mais utilizado pelos julgadores. Porque, senhores, advogados, advogadas, estudantes, estagiários, e você da equipe multiprofissional de saúde, você paciente que encontra-se nessas condições que estamos falando, quem realmente faz neste país, o melhor entendimento jurisprudencial dos julgados é o advogado, por meio de suas teorias jurídicas, justamente para estar tentando mudar o entendimento dos julgadores que estão ferindo a sociedade, ferindo a questão da saúde daquele indivíduo que realmente precisa daquele tratamento. Bom, advogados, pacientes, você da equipe multiprofissional, como podemos então superar o equivocado entendimento do Superior Tribunal de Justiça? É disso que falaremos, através da quebra de paradigmas e ainda utilizando-se a teoria e as jurisprudências sedimentadas já nas cortes superiores a respeito das internações domiciliares, conhecidas como home care, e obtendo o resultado de uma internação psiquiátrica em clínicas psiquiátricas por além de 30 dias, sem a necessidade e pelo afastamento da imposição da cláusula contratual de coparticipação ao paciente. O que vem a ser esta cereja da tese jurídica principal? É justamente a equiparação, ao final de toda essa cadência teleológica que mencionamos. Ao final, você irá abrir um item em sua exordial sobre equiparação de internação domiciliar à internação em clínica psiquiátrica. Você é advogado que não é militante na área da saúde, ou você que é militante na área da saúde, vocês podem ter certeza que uma operadora de plano de saúde que negue ao beneficiário, ao paciente, os procedimentos de home care, essa operadora está fadada ao fracasso processual. Por quê? A súmula 302 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência e de portadores de necessidades especiais, e os julgados, os diversos julgados que temos no país, desde as cortes de primeiro grau, desde os juizados de primeiro grau, as cortes superiores, é pacífico a possibilidade de justamente operadoras ter que custear a internação domiciliar ao indivíduo. Então, o que pode ser utilizado nos casos da internação em clínica psiquiátrica é justamente o que? Você equiparar, desenvolver um texto para que você possa equiparar a internação domiciliar, que não pode ter limitação em tempo, segundo a súmula 302 do STJ, isso é pacífico. Então, equiparar a internação domiciliar à internação em clínica psiquiátrica. Mas, professor, a jurisprudência do STJ é clara, a internação em clínica psiquiátrica realmente vai ter a imposição da cláusula de coparticipação. Não tem problema. O indivíduo que, isso agora falando como um profissional da área da saúde. Muitos não sabem, mas além de advogado, com pós-graduação em processo civil, direito civil,
minha primeira formação é na área da saúde. Eu sou farmacêutico industrial, bioquímico clínico, toxicologista clínico, pós-graduado em farmácia hospitalar e farmacologia clínica e mestrado na área de ciências da saúde, com foco justamente na pesquisa clínica. Então, isso eu posso falar de cátedra para vocês que o indivíduo que é tratado numa clínica psiquiátrica, ele pode ser tratado também em seu domicílio, desde que eu tenha a mimetização do tratamento em seu domicílio. Professor, o que vem a ser a mimetização do tratamento desse indivíduo de uma clínica para o seu domicílio? É justamente imitar o que ele tem na clínica em seu domicílio. Então, este escopo de tratamento recebeu pela ACSE, pela Advocacia para Saúde Educacional, esse tipo de tratamento recebeu o nome de Home Care Psiquiátrico. Em posse de um laudo médico formulado pelo médico assistente, que é o médico de confiança do paciente, que indicará que aquele indivíduo deve receber o tratamento em domicílio por algumas questões que possam prejudicá-lo na clínica, por exemplo, e isto você não estaria, por exemplo, inventando a roda. Por quê? Existem muitos pacientes que realmente não se sentem bem numa clínica psiquiátrica. Eles têm um distúrbio leve, e esse distúrbio muitas vezes em convivência com outros indivíduos, com outros pacientes que possuem distúrbios piores ou iguais ao dele, podem prejudicá-lo no tratamento. E hoje em dia, a sociedade, a Organização Mundial de Saúde e o próprio Ministério da Saúde, eles preconizam, eles elevam a questão justamente da desinstitucionalização do paciente. O que vem a ser a desinstitucionalização do paciente? É poder fornecer um tratamento adequado para aquele indivíduo, mas não numa instituição que muitas vezes estigmatiza aquela pessoa, rotula aquela pessoa como um indivíduo que não serve mais para a sociedade, um indivíduo que tem um transtorno psiquiátrico para a sociedade. A grande maioria, infelizmente a sociedade ainda é assim. O indivíduo não presta para trabalhar, não pode ter uma família. Então, essa questão da desinstitucionalização, de trazer esse indivíduo da clínica para dentro do seu domicílio e fornecer condições por meio de imitação de tratamento, é muito factível de se conseguir, que é o que denominamos de home care psiquiátrico. E a partir do momento que você consegue construir juridicamente, clinicamente, por meio desses documentos que mencionamos, a equiparação desse tipo de tratamento ao tratamento domiciliar, será o melhor dos dois mundos. Por quê? A aplicação da jurisprudência, que já é sedimentada para o home care genérico, poderá ser utilizada para o home care psiquiátrico.